Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Essa é a aula número 12 do curso do Word Online, um curso que eu tenho gravado com o meu amigo o professor Cláudio Damasceno. Nessa aula, nós vamos trabalhar sobre o conceito de parágrafos. Lembrando a você que esse curso está sendo publicado uma aula, uma semana no meu canal de vídeos e uma semana no canal de vídeos do professor Cláudio. Se você procurar lá no canal do professor Cláudio ou no meu canal de vídeos, na playlist do curso de Word Online, você vai visualizar todas as aulas. Inclusive a aula passada, quando nós falamos sobre compartilhamento de documentos. E você vai ver também diversas informações a respeito de como você pode acessar e utilizar o Word Online. Muito obrigado a vocês que estão mandando mensagens a respeito desse curso. O Sidney comentou que esse curso ele é ótimo para trabalhos escolares. E isso é verdade, Sidney. Os trabalhos escolares hoje, com o uso do Word Online, são facilitados porque as crianças não precisam mais se dirigir a qualquer lugar. Elas podem fazer de casa o trabalho com seus amigos. Esse é só um dos benefícios do pacote Office 365 quando o quesito de compartilhamento de arquivos ele é utilizado. Pois bem, vamos lá. Abrindo aqui o meu conteúdo programático, você tem acesso a esse conteúdo programático lá no meu blog e na descrição da primeira aula dessa playlist também. Nós vamos falar sobre a galeria parágrafos. A galeria parágrafos, vamos abrir um novo documento aqui. Vamos abrir aqui o Word Online e nós vamos ter aqui a nossa abertura de um modelo de um documento em branco. Controle de parágrafo. O que é um parágrafo para o Word? Toda vez que você escreve algo no Word e pressiona o Enter, você está inserindo um parágrafo. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, curso de Word e pressionar a tecla Enter, vamos visualizar ou vamos inserir um parágrafo para fazer a quebra do meu texto para a próxima linha. Toda vez que você ouvir a palavra parágrafo, então você vai imaginar que é o texto que vai do começo da linha até o momento onde nós pressionamos o Enter. Como você viu na aula dos recursos que não estão presentes na versão online, nós não conseguimos exibir tudo, ou seja, exibir o caractere de controle do Enter da versão online. Mas se você usa a versão desktop, você vai conseguir visualizar. A galeria parágrafo está localizada aqui, na guia página inicial. Se você não está vendo essa guia completa, então lembre-se de desativar a faixa de opções simplificada. Temos aqui 4 controles que são os 4 controles de centralização. Normalmente, quando vamos centralizar um texto, nós não devemos colocar o cursor antes do texto e pressionar barras espaço. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a fonte do meu documento, você já sabe fazer isso também, para facilitar o entendimento. 18. Quando pressionamos várias vezes a barra de espaço, nós nunca vamos conseguir chegar num alinhamento preciso. Por isso, existem os controles de alinhamento de parágrafo. Este aqui, que é o padrão, é o alinhamento de textos à esquerda. Quando pressionado, nesse caso por padrão, o texto já é alinhado à esquerda. Quando pressionamos esse segundo controle, ele é o alinhamento centralizado. Não importa a quantidade de texto que eu insira, o parágrafo sempre vai ser centralizado. Se eu escrever curso de Word Online 365, ou melhor, tracinho Office 365, você vai ver que o texto vai estar sendo distribuído entre as minhas margens esquerda e as margens direita, ficando sempre no centro aqui do nosso documento. Caso você queira centralizar ou alinhar um texto à direita, então você deve clicar sobre esse controle de alinhamento de texto à direita. Quando fazemos isso, observe que agora a nossa margem direita é a que controla o alinhamento. Se eu apagar, por exemplo, a palavra Office 365, você vai ver que agora o texto está sendo empurrado para a direita, justamente porque o controle de alinhamento pede que isso seja feito. Se eu pressionar a tecla Enter, vamos inserir um novo parágrafo. E a grande vantagem de um documento do Word é que o parágrafo que está inserido tem a mesma configuração do parágrafo anterior. Então, se eu começar a digitar aqui Office 365, você vai ver que o texto está alinhado à direita. Vou pressionar o Enter novamente e inserimos um novo parágrafo. Gostaria que esse meu texto viesse à esquerda. Então, vamos clicar no botão de alinhamento à esquerda. Você vai ver que agora o meu cursor, que está piscando, é o ponto onde eu vou inserir o texto no meu documento. Ele está preparado para que eu possa começar a digitação. Então, vamos lá. Esta aula é sobre o alinhamento de parágrafos. Ponto.
Perceba que você pode controlar então a disposição do seu texto no seu documento. Detalhe importante. Vamos entrar aqui em exibir e eu quero ver se nós conseguimos visualizar aqui a régua. Perceba que nós não conseguimos visualizar a régua aqui no nosso documento pela guia exibir. Layout de página, nós temos também outra galeria de parágrafo, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Quando eu volto para a minha página inicial, eu vou verificar que há um outro controle de alinhamento aqui, chamado de justificado. Se eu colocar aqui um igual, rend, abrir parênteses e colocar 10,5, eu estou adicionando 10 parágrafos com 5 frases cada uma. Fecho parênteses, não coloco espaço em nenhum momento. Ao pressionar o Enter, a instrução rend vai então inserir parágrafos no meu documento. Se você perceber, o alinhamento à esquerda está certinho. Nós podemos visualizar o alinhamento que está sendo aplicado pelo parágrafo aqui nesse ponto. Se você notar, todos os meus parágrafos estão corretamente alinhados à esquerda. À direita, isso não acontece. Você vai ver que cada um dos meus parágrafos termina de uma forma diferente. Se eu clicar sobre este parágrafo e pedir para que ele aplique a formatação justificar, você vai ver que agora também à direita o meu texto está respeitando a margem, o mesmo que ocorre à esquerda. Se nós selecionarmos um grande conjunto de textos com o mouse ou com o teclado, como você achar melhor, ao aplicar uma formatação tipo justificado, todos os parágrafos selecionados agora respeitarão a sua margem esquerda e a margem direita. Para configurar essas margens, você pode entrar em Layout de página, clicar sobre o botão Margens e em Margem Personalizada você vai visualizar a quantidade de margem que existe aqui à esquerda e à direita. Se você quiser alterar, eu poderia, por exemplo, colocar 1,5 à esquerda e 1,5 à direita. Quando eu pressionar o botão OK, as margens então serão distribuídas e eu sei que agora há 1,5 cm de cada lado. Perceba que é muito simples fazer a alteração do alinhamento de um parágrafo a partir da galeria parágrafo. Este controle aqui é chamado de espaçamento entre linhas. Note que o nosso texto ele até que está bem legível. Se nós selecionarmos todo o nosso texto e aumentarmos inclusive um pouquinho o tamanho da fonte, vamos deixar aqui com este tamanho, você vai ver que o meu texto está bem legível, mas eu poderia melhorar essa legibilidade. Ao clicar sobre um texto, eu posso clicar sobre esse botão de espaçamento entre linhas e escolher alguns formatos pré-configurados, como por exemplo espaçamento de 1,15, espaçamento de 1,5, espaçamento de 2, 2,5, 3 e assim por diante. Ao clicar sobre o espaçamento de 1,5, nós vamos adicionar um espaçamento ou uma linha e meia entre as linhas do meu parágrafo, tornando a legibilidade do meu documento ainda melhor. Isso nós aplicamos apenas a um parágrafo. Quando você vai aplicar um comando da sua galeria parágrafo, não é necessário selecionar um parágrafo inteiro. Você pode simplesmente clicar sobre ele e aplicar a formatação para visualizar a alteração. A não ser que você queira aplicar a mesma formatação a um conjunto grande de parágrafos, como eu vou fazer agora, observe. Eu sou obrigado, neste caso, a selecionar todos, e ao aplicar aqui o comando, ele será aplicado para todo o texto selecionado, inclusive empurrando o texto aqui para a minha segunda página. Um dos comentários, inclusive, que eu recebi lá nos vídeos é que a pessoa não gostava dessa divisão de linhas do Word. Particularmente, eu não gosto também. Então, se você não quiser ver o seu documento com essa divisão, você pode alternar o modo de exibição para o modo de leitura. Só que o modo de leitura, você não vai conseguir a edição. Você vai ter que voltar para cá para poder fazer aí a edição do seu documento. Você ainda consegue visualizar outras opções para o fim da página, se você não quiser ver todo esse espaço em branco, e ainda alguns outros recursos que podem ser alterados na guia exibir. Para tirar então a seleção, basta clicar em qualquer lugar do meu parágrafo. E você percebeu que o espaçamento entre as linhas do meu parágrafo agora deu certo. Se você selecionar um parágrafo aqui no meio e quiser dar um destaque para ele, podemos voltar em página inicial e na galeria parágrafo vamos encontrar esse botão aqui, que é o recuo do nosso documento. Esse parágrafo selecionado, então eu quero um recuo de primeira linha.
Ou, na verdade, apesar de ser um recuo, quando eu clicar em primeira linha, você vai ver que um espaçamento vai ser inserido. E eu posso ativar, colocar outros recuos a partir dele pressionando a tecla Tab, para fazer que o meu controle de seleção de parágrafo ele acabe se deslocando. Vou dar Ctrl Z, Ctrl Z. Outra característica, se você quiser dar mais espaços sem mudar o seu parágrafo, digite apenas uma barra de espaço e na sequência aperte a tecla Tab. Você vai ver que isso não vai funcionar no meio do seu parágrafo. Isso só funciona lá na versão desktop. Então eu acabei de descobrir mais uma limitação da versão online. Mas isso não é impeditivo para que você possa fazer aí o trabalho do seu documento. Se clicarmos, deixa eu dar um Ctrl Z, se você clicar antes desse espaçamento e pressionar a tecla Backspace, o recuo de parágrafo ele é alterado. Podemos defini-lo como nenhum, como primeira linha ou ainda um deslocamento de segunda linha. Se você observar, nós temos esse botão de assistente de parágrafo. Quando eu clico sobre ele, eu consigo definir quais são os meus deslocamentos ou qual é a medida que eu quero preferencialmente desses espaçamentos. Vamos voltar, vou dar um Ctrl Z, vou aplicar aqui o recuo de primeira linha e como eu quero mais distância, eu vou entrar aqui nas propriedades, lembrando sempre de estar com o parágrafo selecionado ou com o cursor nele. E você pode aumentar aqui os tamanhos. Então, eu vou deixar com 4 centímetros. Quando eu der um OK, você vai ver que agora o espaçamento de primeira linha é de 4 centímetros. Apesar de eu não estar vendo a régua na parte superior da tela, eu consigo fazer essas configurações a partir de recursos que a própria ferramenta nos oferece. Inclusive, esse assistente ou esse recurso, quando pressionado, mostra as configurações do seu parágrafo. Perceba que ele está justificado. Ele tem aqui recuos antes e após o texto, especial, o tamanho que eu quero desse deslocamento, o espaçamento deles antes e depois e o espaçamento entre linhas que nós acabamos de alterar. Um detalhe importante, se eu quiser dar um destaque a um parágrafo, o que eu poderia fazer? Vamos usar a versão online e tentar simular aqui uma citação de texto. Eu poderia vir até aqui em parágrafo então e pedir para que ele dê um espaçamento de primeira linha de 4 centímetros. Mas citações geralmente não tem essa quebra. Eu vou eliminar esse espaçamento, deixando nenhum, e vou dar um OK. Para que eu possa fazer esse deslocamento, nós vamos vir até aqui e eu vou colocar aqui um espaçamento, um deslocamento de 5 centímetros. Ou melhor, vamos fazer aqui um recuo. 4 centímetros e 4 centímetros. Quando der um OK, você vai ver que o recuo vai ser aplicado tanto à esquerda quanto à direita. O texto já está justificado, eu poderia centralizá-lo, diminuir um pouquinho o tamanho da fonte e aplicar o itálico para dar destaques a ele. Se você precisar deslocar esse parágrafo, então posso clicar sobre ele e através do próprio assistente aumentar aqui o recuo antes do texto para 6 centímetros, por exemplo. Você vai ver, se eu justificar, que agora ele aumentou aqui à esquerda em 6 centímetros e aqui em 4 centímetros. E aí você pode distribuir o texto na medida que você vai precisando. Então eu quero 2 centímetros e você vai ver que agora eu terei apenas 2 linhas. Tudo isso para fazer com que o texto do seu parágrafo se desloque por uma região que ele está limitado pelos espaçamentos de parágrafo. Outro detalhe e outro recurso que os parágrafos de um documento do Word lhe oferecem é o espaçamento entre parágrafos. Se você observar, nós aplicamos um espaçamento entre linhas. Esse espaçamento pode inclusive ser maior. Veja o espaçamento de 3. É muita coisa. Então, eu vou desfazer. O que nós vamos fazer agora é aumentar o espaçamento entre parágrafos. Ao invés de clicar num parágrafo anterior e pressionar o Enter para espaçar um parágrafo do outro, eu particularmente gosto de usar os controles que o próprio Word nos oferece. Estou apagando as linhas. Eu posso clicar neste parágrafo e a partir do espaçamento, vamos colocar aqui a seleção, vamos selecionar, e a partir desse espaçamento de parágrafo eu consigo aumentar esses espaços. Antes eu vou dar 16 pontos e depois eu quero 16 pontos também. Quando pressionar o botão OK, você vai ver que já afastou um pouco o meu parágrafo, mas foi imperceptível. Vamos aumentar esse espaçamento. Clico aqui no botão da caixa de diálogo de parágrafo e nós vamos aumentar agora para 34. Digitei 34 e pressionei a tecla Tab. Assim que pressionar o botão OK, você vai ver que agora há 34 pontos antes e 34 pontos depois do meu parágrafo que estava selecionado.
dando um destaque para esta citação no meu documento. E agora eu conseguiria continuar a descrição ou adição do meu documento de qualquer forma. Se essa citação tivesse uma segunda linha, eu poderia simplesmente dar um Enter no final dela e começar novamente o processo. Observe, este é um complemento. Alessandro, esse complemento ficou muito afastado. Tem como aproximar do de cima? Sim, usando os recursos que nós aprendemos agora. Se eu clicar sobre esse parágrafo, eu posso vir até aqui e reduzir a 0 o espaçamento antes, vou dar um OK, e clicar no parágrafo de cima e reduzir a 0 o espaçamento depois. Quando der um OK, você vai ver que agora os dois parágrafos estão juntos, porque não existe nem espaçamento antes e nem espaçamento depois para que ele empurre um parágrafo do outro. Esses são recursos ótimos de edição para que você não tenha que ficar fazendo aquela gambiarra de pressionar Enter e barra de espaço para posicionar os seus documentos na tela, ou o seu texto na tela. Vamos ver como é que está aqui o nosso conteúdo programático. Galeria Parágrafos, nós temos aqui os marcadores que o professor Cláudio vai falar na próxima aula, alinhamentos de parágrafo que nós acabamos de ver, espaçamento entre linhas, espaçamento entre parágrafos e sombreamento. O sombreamento é um destaque que eu posso dar para o meu texto. Há um detalhe importante, coisa que eu acabei de perceber aqui nessa minha versão do Word Online, que não tinha na versão desktop e eu não tinha visto até esse momento. Pressionando Ctrl Enter, vou para o final do meu documento. Note que eu estou com o meu cursor aqui na parte de baixo, na última linha, com parágrafos do meu documento. Se eu começar a digitar aqui um texto, observe. Este é um texto de exemplo. Ele está sendo inserido da esquerda para a direita. Mas, e se por algum motivo eu quero começar o meu texto da esquerda, por exemplo, para fazer uma citação, um rodapé, uma nota de página ou qualquer outro recurso? Eu posso clicar sobre esse botão aqui. Esse botão chama-se direção do texto da direita para a esquerda. E você vai ver que imediatamente o nosso cursor vai pular para a direita. A partir desse ponto, eu vou fazer o teste. Observe. Este é um texto que está sendo inserido da direita para a esquerda. Perceberam a diferença? O único detalhe é que quando eu coloquei a exclamação, ela foi inserida no final, no começo do meu parágrafo, e não no final. Se eu tentar apagar essa exclamação, você vai ver que eu não estou conseguindo. Eu vou dar um Ctrl Z e vou inserir novamente. Perceba que agora eu vou colocar o meu cursor aqui. Eu não consigo, eu consigo clicar. Se eu pressionar o End, ele vai para o final. E se eu pressionar o Home, ele vai para o início. Literalmente nós invertemos os controles do Word. Então, inseridos da direita. Opa, mas e aí, Alessandro? E agora como é que eu faço? Essa é uma boa pergunta e é um recurso que eu vou ter que aprender a utilizar porque eu não vi esse recurso ainda. Bem interessante. Particularmente, não sei se eu usaria isso no meu dia a dia, mas, em todo caso, ele está aí disponível para isso você escrever da direita para a esquerda. Talvez tenha algum recurso muito específico que foi criado e é uma ferramenta que talvez esteja ainda em testes. De qualquer forma, para mim, já aparece essa opção nos meus documentos do Word. Agora o próximo passo é o sombreamento. O sombreamento é o ato de você dar destaque a partes do seu texto. Então, se eu selecionar aqui o meu texto, eu poderia colocar em negrito, itálico, sublinhado, mas existe uma opção dentro, deixa eu ver aqui de layout de página, não. Existe uma opção que permite a você colocar sombreamento no texto, e não é o sombreamento tradicional que você está acostumado, é este aqui, da cor do realce. Quando eu clicar em cor do realce, eu consigo escolher uma cor de uma caneta, como se fosse um marca-texto, e ela vai selecionar o texto que está selecionado. Se não houver nenhum texto selecionado e eu ativar a caneta, por exemplo a verde, eu tenho que agora desenhar e mesmo assim a ferramenta não fica ativada. Eu preciso selecionar o texto antes e aplicar a cor na sequência. Esses são pequenos ajustes do modo de utilizar o Word que nós vamos ter que aprender no dia a dia quando você estiver utilizando exclusivamente a versão online. Particularmente, não é difícil de você utilizar. Tudo precisa-se de uma adaptação. Da mesma forma, quando você estiver utilizando a sua versão desktop e você já utilizava outros editores de texto online, você vai ter que se habituar aos recursos que a ferramenta oferece. E isso é uma consequência natural de qualquer aplicação.
Você nunca deve ficar preocupado pensando, poxa, mas eu nunca vou conseguir aprender a utilizar esse recurso porque eu usava a versão X ou utilizava o programa tal. Esqueça. O conhecimento que você tem em uma ferramenta pode ser aplicado com certeza a outras ferramentas também. Esses recursos do Word podem ser aplicados, por exemplo, lá no editor de textos do Google, você pode editar lá no editor de texto do LibreOffice, entre outros editores de texto de mercado. Até o seu bloco de notas, se bem que o bloco de notas é só texto, mas o WordPad, aquele editor básico do sistema operacional, possui recursos muito parecidos com esses que o Word lhe oferece. Mas, considerando que o Word é uma excelente ferramenta de edição de textos, quando você pensar em edição de textos profissionais, não tenha dúvidas. Abra o Word Online ou abra a versão do Word Desktop e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir produzir documentos fantásticos. Professor Cláudio, muito obrigado mais uma vez por estar participando desse curso, estar gravando ele comigo. Essa é a aula número 12 que vocês acabaram de acompanhar. Na próxima semana, o professor Cláudio vai gravar a aula dele e eu não estarei aqui no Brasil. Eu estarei na Áustria gravando mais 5 cursos para a plataforma do LinkedIn Learning. Se vocês não sabem, o LinkedIn tem uma plataforma de educação em que você pode pagar uma assinatura e ter acesso a milhares de cursos com certificados. Esses cursos estão disponíveis no idioma brasileiro, inglês, espanhol, chinês e outros idiomas. Lá tem muito material e hoje, nesta data, dia 11 de novembro, eu tenho lá publicados 11 cursos. Então é uma série de ferramentas e cursos que você vai poder aprender. Mas eu prometo para vocês que devo fazer aí a gravação da outra semana diretamente lá dos estúdios da Áustria. Grande abraço, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários o que você está achando do treinamento. E o melhor de tudo, o que você quer ver nos próximos treinamentos aqui no canal. Grande abraço, até nosso próximo encontro.